Cirlei, no âmbito da legislação, existem sempre muitas brechas para a interpretação de uma situação com base na lei. Ainda existem muitos entraves, a gente falou agora há pouco no início do programa, uma decisão do judiciário que teve que ser tomada em virtude ali de brechas na legislação e de contextualização de um certo assunto. Ainda tem muito entrave nesse sentido que cabe dupla ou tripla interpretação na lei? Eu acho que com relação ao casamento ainda é possível que haja indeferimento judicial. Quando houver impugnação, se chegar um juiz que não concorde, é possível que sim. Com essa decisão do CNJ? Sim, mesmo com a decisão do CNJ, porque a decisão do CNJ, ela vincula administrativamente, mas ela não vincula do ponto de vista judicial. Ou seja, está na cabeça do juiz. Só que havendo a decisão judicial, é possível que isso suba e vá até o STJ. E chegando ao STJ, é bastante provável que vai haver a determinação de realização do casamento. E melhor ainda que chegue ao Supremo, né? Ou vai em outro cartório e casa em outro. Isso é fruto de mobilização popular, de pressão mas popular. Se for a outro cartório e houver impugnação, pode voltar para o juiz. Pois é, não, mas eu acho que, porque as pessoas não precisam casar no lugar onde moram, pode, ir de um lugar para outro. Então, mas ainda é uma batalha, Não pode ter esse direito na região onde mora, ter que procurar ali algumas situações específicas acho que vai ser difícil, esse nível de rejeição, porque a resolução fala em autoridade competente, não fala só no serventuário. Eu acho que isso vincula também o juiz, e o juiz está subordinado administrativamente ao CNJ. Então, não é uniformizada essa decisão do CNJ? Ela não unifica? Exatamente. E ela pode ser punido o servidor, quanto pode ser punido administrativamente o juiz por descumprir. Isso tem reflexos na promoção dele, na progressão profissional. Há a possibilidade, uma previsão, inclusive, de algum tipo de punição a quem descumpre as orientações do CNJ. Voz, hora do telespectador. Twitter.com, Facebook.com, Cláudia Rojas. Ela pergunta: qual a opinião das senhoras sobre o que leva as pessoas a se preocuparem tanto com as escolhas dos outros? É verdade. É complicado, Por que o desejo do outro, que eu acho que não é nem orientação, nem opção, mas, a maneira do outro viver atrapalha tanto alguém. Por que as pessoas reagem tanto, Nós todos adoramos ser respeitados, por que não conseguimos respeitar o outro como ele é? É diferente. Existem países que consideram a união homoafetiva crime. A senhora estava falando agora há pouco no início. Tem 28 países ainda que criminalizam, alguns com pena de morte. E o Brasil só não está nesse patamar porque não criminaliza. Ainda que não criminaliza a homofobia, que são os delitos. Mas se não fosse o Poder Judiciário, nós estaríamos internacionalmente numa situação muito pouco confortável. A gente tem aí uma pesquisa realizada pelo IBOPE em março de 2013, que apenas 53% dos entrevistados eram contra casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por que ainda há tanta intolerância, Cirlei? Pois na verdade, a única coisa que se impõe ao outro é o dever de tolerar. E, historicamente, a tolerância nunca fez mal em parte alguma do mundo. Temos aqui um contraponto. Contraponto do Wanderson. Obrigado, Wanderson, pela sua participação pelo Twitter. Por que a opinião do cristão em relação à homossexualidade é sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, tratada como homofóbica e preconceituosa? Eu penso que a opinião em si não é homofóbica. A pessoa deve, inclusive, ter o direito à opinião. Ela só não pode impor a opinião dela para o outro. Ela vai continuar entendendo que não deve. Mas como não pode impor a opinião para o outro? Não existe uma liberdade de expressão? Sim, ela pode continuar acreditando que não se deve ser gay, só que ela não pode impor isso a quem quer ser, a quem é. Ele pode casar sem que isso vá afetar quem é heterossexual. Pelo que eu estou entendendo, na sua opinião, enquanto permanece no campo das ideias, obviamente a pessoa pode manter a sua opinião. Mas quando ultrapassa o campo das ideias e parte para alguma ação, seja ela homofóbica ou não, aí é outra coisa. Exatamente. Tem que tolerar ainda que não se aceite, que não concorde. Maria Berenice, mais uma pergunta. Gabriel Rezende, a resolução do Conselho Nacional de Justiça não afronta a Constituição Federal? Não, porque o Tribunal Federal já disse, numa decisão vinculante, com eficácia perante todos, de que a Constituição Federal, quando fala em homem e uma mulher na união estável, também isso significa, interpretou a Constituição, dizendo assim, não, as uniões de pessoas do mesmo sexo são também uma união estável.
Isso está dito e não se pode discutir, porque cabe ao Supremo interpretar a Constituição Federal, né? Então, assim, ó, o que veio o CNJ foi ao encontro dessa decisão do Supremo, dizer assim, olha, há a possibilidade, então, de casar, não dá para negar o casamento, já que o próprio Supremo já disse, de uma forma vinculante, de que isso tem que ser admitido, tem que ser reconhecido como tal. A gente tem uma informação de última hora que chegou aqui agora há pouco, que o PSC, Partido Social Cristão, entrou com uma ação contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Podem surgir mais contestações nesse sentido? E vão surgir. Mas eu não sei, entrou com ação, será que onde? Será que no Supremo Tribunal Federal? A gente vai pedir para a produção confirmar essa informação, onde o PSC entrou com essa ação, porque para a gente assim, poder trazer aqui para as senhoras. Quem julgou foi o Supremo, a decisão foi unânime. Houve mudança só de 2 membros do Supremo desde a decisão que aconteceu. Difícil. E depois, assim, ó, mesmo que ele entre com alguma ação, que eu não entendo muito qual é o objeto, quem vai ser o réu do processo, enfim, os casamentos que estão realizados, eles são válidos, isso não tem que possa anular. Foi ação no STF. Pois é. Supremo Tribunal Federal. Foi o que já disse que não era. O provimento, CNJ? Contestando a legalidade, contestando a decisão do CNJ. Pois é. Acontece assim, ó, há a possibilidade de haver recurso para o Supremo Tribunal Federal dessa resolução. Como é que você interpreta isso, Cirlei? Eu acho que isso era previsível. Agora, não sei exatamente que ação que ele entrou, mas vai acabar desaguando no STF. Aí o STF vai dizer se a medida adotada pelo CNJ é constitucional ou não. E eu penso que sim, que é constitucional, porque eu acho que ela gera obrigação no âmbito administrativo. Qual é a perspectiva das senhoras para o avanço nesse debate nos próximos anos? A gente tem aí uma evolução na trajetória brasileira, a gente mostrou alguns comparativos com outros países, 14 nações que já reconhecem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, com legislação suportando isso, e o Brasil está aí dando alguns passos, muito com o Poder Judiciário, mas pouco com o seu Legislativo. Qual é a perspectiva para este debate nos próximos anos? O caminho é irreversível, que se vai chegar a uma regulamentação, uma legislação, uma naturalização, uma melhor aceitação da sociedade, não tenho dúvida nenhuma, nós estamos nesse caminho. Leva mais tempo ou menos tempo, enfim, um pouco depende dessas influências religiosas, de educação, mas não, daqui a 50 anos vamos nos surpreender com esse debate, bem como disse o Zezinho, sabe? Como antes se questionava o direito do voto da mulher, o negro ser escravo, teremos também esse confronto, assim, nossa, como é que no Brasil, há um tempo atrás, não se aceitava o casamento gay. Cirlei, a gente tem aqui mais participações da Mari Monteiro pelo Facebook. Obrigado, Mari. O que você acha sobre os casais homoafetivos que adotam crianças de forma a auxiliar aí pessoas que ainda têm medo de deixar filhos conviverem com casais homoafetivos? Eu penso que o único impedimento que tem na legislação hoje é o artigo 42, parágrafo 2º da Lei 12.010, que diz que a adoção conjunta deve se dar por pessoas casadas ou que vivem em união estável. Se nós considerarmos que as pessoas do mesmo sexo podem se casar e que o STF já admitiu a união de pessoas do mesmo sexo, com os mesmos direitos que a união estável, é possível concluir que a legislação permite. E eu penso que nesse aspecto é até mais fácil de admitir, porque o principal ponto a ser verificado em caso de adoção, sempre, em qualquer situação, é o atendimento do interesse da criança que será adotada. E eu penso que a opção sexual dos pais é o que menos importa nessa análise do melhor interesse da criança. Talvez essa possibilidade de adoção por pessoas do mesmo sexo venha a ser uma solução ou uma diminuição de um grande problema que existe no Brasil hoje, que é o número de crianças institucionalizadas. Segundo o CNJ, em 2012... Para o público poder entender o que é uma criança institucionalizada. São crianças que estão em abrigo, esperando por adoção. Em 2012, nós tínhamos 37.240 crianças, mais ou menos, nessa situação. Talvez isso devesse preocupar muito mais a sociedade do que a opção sexual do outro. Maria Berenice, onde está? Aqui está mais uma pergunta
onde está sendo recolhidas as assinaturas para o Estatuto da Diversidade, projeto de lei da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Tem o site www.estatutodiversidadesexual.com.br. Dá para fazer assinatura online e também divulgar e passar para as outras pessoas. Qual é o site? Vamos ver se a gente consegue botar aí na tela, Pierre. Qual é o site? www.estatutodiversidadesexual.com.br. Estatutodiversidadesexual.com.br. Daqui a pouquinho a gente vai colocar aí na tela. Cirlei, suas últimas considerações. Obrigado pela presença no debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Eu quero parabenizar pela possibilidade de se debater esse tema de um ponto de vista isento. Eu acho que o debate é fundamental para caminhar na aceitação desses direitos que atendem a minoria. Como a Maria Berenice disse, isso é irreversível. Acho que a gente passou por isso em relação à união estável de pessoas de heterossexuais. Antes da Constituição também não se aceitava. Coube ao judiciário declarar essas uniões. Às vezes a mulher vivia 40 anos com um homem, ficava viúva e não tinha direito a nada. Hoje isso parece muito injusto, mas houve uma época que não era considerada assim. Eu acho que é o mesmo caminho vai ser trilhado em relação às uniões e os casamentos de pessoas do mesmo sexo. Maria Berenice, muito obrigado. Suas considerações finais. Eu acho que é importante esse debate, como disse a Cirlei, porque se o judiciário avança, quem publiciza isso, quem traz a discussão, quem faz exatamente essa responsabilidade que os meios de comunicação estão tendo em trazer isso a debate. Não tem nenhuma notícia que não seja divulgada, não seja debatida. Eu acho que isso é um passo significativo. Acho que se avança nesse sentido, porque nós temos um problema na nossa jurisprudência, dos nossos julgados, ou seja, eles não têm um meio de serem consultados, acessados, algo do âmbito nacional. Então, esse serviço, sabe, de uma utilidade fantástica acaba sendo pelos meios de comunicação. E acho que muito se avança se der ao Poder Judiciário, mas o que leva à propagação disso e mais avanços ainda é através de um debate rico como esse, que eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui. Maria Berenice, Cirlei, boa noite. Muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Obrigada. A você de casa, muito obrigado pela companhia. Mais informações sobre o tema de hoje você encontra em futura.org.br. A gente se vê na próxima semana, lembrando que o Sala Debate reprisa aos domingos às 11 da noite. Até lá, tchau, tchau.